Se você estiver começando agora ou já entrou na área de dados, já deve ter percebido que existem vários termos ou jargões que utilizam por aí, e aí utilizam sem parar e fica muito difícil a gente entender o que significa cada um deles. Nesse vídeo então, eu vou falar sobre os principais que você precisa saber se você estiver entrando nessa área de dados. Antes de eu começar, se você chegou aqui agora, assista o vídeo, se agregar algum valor para você, considere se inscrever aqui, deixar um like. Se não agregou valor nenhum, deixa um dislike. Mas se você está assistindo o vídeo aqui sem parar e não está inscrito ainda, pô, aí é sacanagem. Você está vendo o trabalho que dá para fazer cada um desses vídeos, se inscreva, é o mínimo, é a única coisa que eu te peço. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar com o primeiro termo que é bastante utilizado, tenho certeza que você já ouviu esse termo, que é o Machine Learning. Você sabe o que Machine Learning significa? Porque eu percebi que muita gente utiliza o termo sem saber o que significa. É que nem física quântica. Um monte de gente fala sobre física quântica. E o que significa Machine Learning? Então vamos lá. O computador está ali, pega vários dados, organiza esses dados de uma forma que faça sentido, estrutura esses dados e começa a medir algumas correlações. O que é correlação? Que poderia ser também um tema aqui. Mas vamos lá. Eu fiz um vídeo sobre isso, vou deixar em algum lugar, sobre correlação. Você tem que saber também o que é correlação. Vamos lá, então ele percebe essas correlações entre algumas variáveis e com isso consegue fazer uma análise preditiva do que vai acontecer. Estou falando grego, então vamos lá, deixa eu explicar com um exemplo. Você provavelmente tem ou Netflix, ou Spotify, ou o próprio YouTube, ou Google. Essas ferramentas elas utilizam Machine Learning para o quê? Utilizam dados históricos, muitas vezes de outras pessoas que têm um perfil parecido com o seu, para te recomendarem uma coisa que eles têm praticamente certeza que você vai gostar. Por que isso funciona? Porque o nosso cérebro ele é muito previsível. Existem pessoas, imagina aí numa Netflix, existem milhões, eu nem sei quantos milhões de usuários tem a Netflix, obviamente vão ter alguns perfis que têm um gosto parecido com o que você tem. Então a Netflix consegue analisar essas pessoas, consegue analisar você, colocar você em um grupo e te recomendar coisas que essas pessoas já gostaram. Então ela consegue meio que prever o seu futuro, de coisas que você vai gostar. Além disso, então você pega o Spotify também, olhando o seu gosto musical, eles conseguem já estimar algumas músicas aí que saíram agora, que tem a ver com o seu gosto musical, e te recomendam. E muitas vezes essa música que eles recomendam não está nem tão relacionada assim com o seu gosto, assim, se você gosta de pagode e rock, eles acham uma coisa ali no meio. É impressionante, porque é baseado em dados. Não é aquela análise monótona e óbvia que a pessoa chega e fala assim: ah, o Danilo gosta de rock progressivo, e aí eu vou recomendar só rock progressivo. Se você perceber, o Spotify ele recomenda coisas que não tem muito a ver com o seu gosto de forma óbvia assim, mas se você perceber bem, reparar bem, você vai ver que você vai gostar da música. Como é que eles sabem isso? A partir de dados. Análise de dados que a gente chama de Machine Learning. Então é uma máquina aprendendo sobre um comportamento. Olha que bonito isso e talvez perigoso. Quando a gente assiste esses filmes aí que mostram esses robôs dominando o mundo, provavelmente esses robôs utilizaram Machine Learning, eles aprenderam com o histórico e tiraram suas próprias conclusões. E o segundo termo, bem relacionado com Machine Learning, é o de Neural Networks, que basicamente é um sistema de Machine Learning muito parecido ali, você precisa desse sistema de Machine Learning, mas imagina que a gente tenta te copiar como que o cérebro humano ou de organismos que pensam funciona. Então o Machine Learning ele aprende com ele mesmo e vai fazendo ali meio que sem regra. Então você vem com esse Neural Network, coloca ali em volta do Machine Learning e com isso você tenta copiar sempre o pensamento humano. Com isso, você vai acabar virando um robô, basicamente, que copia o ser humano e domina o mundo. Mas é essa a teoria mesmo. Se você tem Machine Learning muito bem feita e o Neural Network, que é essa cópia de como o nosso cérebro funciona, como essas ligações nervosas do nosso cérebro funcionam e como que a gente aprende as coisas, meio que podando ali como que esse Machine Learning está fazendo as coisas, você automaticamente cria um robô que vai pensar igual um ser humano. A gente já chegou nesse nível? Para várias coisas, sim. Se a gente pensa em como é que um Siri do iPhone funciona ou várias outras coisas funcionam,
a gente já percebe que em alguns aspectos a gente consegue copiar como que a gente aprende as coisas. E o terceiro termo é o Pre-trained Model, que é basicamente um modelo. Então você vai utilizar um modelo ali para resolver algum problema, você cria esse modelo, mas aí o que você faz? Você treina esse modelo para ele aprender e ajustar as próprias variáveis para evitar problemas aí para a sua solução. Então esse pre-train seria um modelo que é treinado ali, pré-treinado. Essa é uma técnica muito inteligente para evitar perder tempo. Então você faz essas análises, utiliza as variáveis, treina esse modelo, pré-treina esse modelo para ele ficar preparado para resolver o seu problema. E aí seu modelo vai estar muito mais preparado para tudo. Isso é bastante utilizado não só em empresas grandes, mas como em empresas menores também. E o próximo termo, bastante utilizado, mas bem parecido com física quântica, que o pessoal utiliza, mas às vezes não sabe o que significa, Business Intelligence, que BI a gente utiliza bastante no dia a dia, o termo BI vem disso, de Business Intelligence, que basicamente significa o quê? Uma parte ali da empresa que vai coletar esses dados estáticos, deixar ele de uma forma organizada e tirar conclusões analíticas baseadas nesses dados. Então, vai ser uma parte da empresa que vai focar nessa parte de dados e tirar conclusões a partir desses dados. Seja tudo que eu falei aqui sobre machine learning, sobre tudo isso tem a ver com essa inteligência de dados, que é você utilizar esses dados e tirar conclusões a partir deles. Você ser totalmente, quando possível, data-driven. E aí isso é equilibrado numa empresa com a experiência de outras pessoas ali no mercado. E aí acontece uma das coisas mais bonitas na área de dados. Você vai combinar esse conhecimento científico, que é baseado ali nos dados, com o conhecimento empírico, que é o quê? A experiência, o conhecimento popular. Então uma pessoa ali que está trabalhando em marketing, está acostumada a fazer uma coisa que funciona, consegue unir essa parte que funciona, o conhecimento dela ali, da experiência dela, com essa parte científica baseada em dados, e todas as duas partes estão abertas a fazerem essa junção de tudo, é aí que a gente tem a melhor solução possível, geralmente. Então, existe muito em empresa essa briga de aqui é baseado em dados, mas nem sempre os dados ali você vai conseguir coletar tudo que está presente, tudo que você precisa, todas as variáveis que realmente influenciam aquilo. Essa combinação vai trazer uma solução muito boa, vai trazer um equilíbrio desse lado científico com o lado empírico. Eu dei uma viajada aqui que eu estou falando de Business Intelligence, mas sempre considere isso. Isso sozinho, o Business Intelligence sozinho, não vai resolver tudo. Você precisa ter o conhecimento. Eu sempre falo isso aqui no canal. Conhecimento técnico, trazer essa parte científica, essas análises. Quanto mais complexo, melhor de você conseguir extrair a parte mais profunda ali do que você precisa entender. Mas além disso, um conhecimento da indústria que você está, dessa área que você está. Se você trabalha como analista de dados, por exemplo, numa estrutura de vendas, entenda as métricas de vendas, entenda qual que é o objetivo de vendas, não fica ali preso nas análises. Vamos para o próximo termo. Se isso te interessar, como que a gente busca esse equilíbrio entre a parte técnica e a parte mais do negócio, coloque nos comentários. Eu teria o maior prazer de trazer isso aqui, porque é uma das coisas que eu aprendi que mais mudou a minha vida. Fiquei um tempo muito grande da minha vida focado na parte técnica e um tempo muito grande focado nessa parte do negócio. Foi vice-versa. Eu comecei com a parte do negócio, demorei muito para criar essa sintonia com a parte de dados. Quando eu consegui conectar as coisas, fez total diferença na minha vida. Mas vamos lá, o próximo termo é o Cluster Analysis, que é basicamente o quê? Você fazer uma análise e você segmentar. Então esse cluster, ele remete muito à palavra nossa, segmentar. Você vai fazer uma segmentação entre grupos diferentes ali para essa análise sua. Então isso é bastante utilizado para facilitar o compreendimento do que está acontecendo. Imagina aí que você tem uma lista muito grande de dados. Se você faz uma clusterização, uma segmentação, você vai ter muito mais visibilidade do que está acontecendo. Se um grupo de pessoas ou de acontecimentos causam uma coisa diferente de um outro grupo. Então essa separação em grupos vai te fazer ter uma visibilidade maior. E é muito importante na área de dados, porque isso, além de ajudar na análise inicial, porque esse é um dos primeiros passos ali, que depois de organizar esses dados, estruturar, limpar esses dados, o analista, o cientista de dados, geralmente começam a tentar segmentar de alguma forma. Por exemplo, em acontecimentos
em pedidos de iFood, por exemplo. Você começar a segmentar por horário do dia, ou por dia da semana, ou por, sei lá, tipo de veículo que a pessoa que está entregando está utilizando. Então, esse tipo de análise é muito utilizada e geralmente é um passo muito decisivo ali na hora de entender o que está acontecendo. E para fazer isso de forma ótima, claro, a pessoa que tem experiência com dados, ela vai saber ali, vai ter umas técnicas boas de saber como segmentar as coisas e que tipo de segmentação funciona. Mas se você conhece a indústria muito bem, você vai ter aquela sacada que ninguém mais vai ter. Você vai saber, por exemplo, nesse exemplo aqui de entrega, a pessoa às 8 horas da noite provavelmente vai ter um trânsito maior ou menor. Então, para saber isso, você tem que estar na indústria. Então, essa foi um exemplo simples, mas essa conexão aqui, mais uma vez, vai ser muito importante. Sexto termo, Big Data. Tem uma frase super polêmica, escrita por uma pessoa super polêmica, mais polêmica ainda, que diz o seguinte: um assassinato é uma atrocidade. 1 milhão de assassinatos é estatística. O que essa pessoa quis dizer? Não estou defendendo a pessoa nem nada, mas o que essa pessoa quis dizer? Quando tem um acontecimento, o tipo de conclusão, o tipo de reação que a gente tem é uma. Quando tem 1 milhão de vezes esse mesmo acontecimento, a nossa reação vai ser muito diferente. E geralmente a gente utiliza a estatística para entender um comportamento e tirar conclusões a partir disso. É o que geralmente um analista, um cientista de dados, dentre outras profissões relacionadas com dados, fazem. Utilizam um grande número de dados para tirarem conclusões. E é isso que essa pessoa quis dizer. Inclusive, até a parte emocional na hora de fazer algumas coisas acaba mudando muito. Se você para pensar em guerras antigas, em como que a gente analisa isso numa aula de história, se você para pensar ali no número de mortes, número de coisas ruins que acontecem, mas porque a gente olha para isso de uma forma estatística, a gente meio que liga nosso cérebro ali para aquela hora exata. Não estou falando que não tem nada pesado ali naquilo, mas quando a gente liga nosso cérebro para fazer a análise, é como se o lado emocional ele desse mais espaço para o lado estatístico. Isso é muito natural. E o que acontece? Big Data é justamente essa aglomeração de dados no nível que você tem tanto dado que todo tipo de conclusão que você vai tomar é quase que certamente vai ser diferente do que você faria se fosse só um caso. Falei grego? Vamos lá. Se você tiver um Excel ali com 1 milhão de linhas para aquele determinado acontecimento, para aquela coisa ali que você precisa analisar, você concorda comigo que para tirar algum tipo de conclusão, você não vai poder olhar um por um. Você não vai olhar lá, o caso 1 aconteceu isso, o caso 2, e aí ir anotando num papel e tirar alguma conclusão. Você pode, na verdade, você vai ficar só um tempão ali, alguns anos talvez. Mas o que acontece então? Você precisa de algumas estratégias e técnicas para entender esses dados. E aí que entra Big Data. E cada conclusão que você vai trazer a partir desses dados vai ser completamente diferente dessa análise mais empírica ali, que você olha o que está acontecendo em um caso, ou sei lá, 10 casos e consegue já tirar alguma conclusão. Então aí que entra Big Data. Está muito atrelado a tudo hoje que a gente faz, porque tudo que a gente faz, principalmente que está relacionado com a internet, acaba compartilhando vários dados do que a gente faz. Sei lá, um clique que você faz está compartilhando esse dado do clique, o momento, quanto tempo demorou, a conversão, tudo mais, com essa empresa que administra esse clique que você deu. Então essa parte de Big Data está cada vez mais relevante. E o último termo aqui do vídeo é o Bayesian Network, que é basicamente o quê? Nós temos ali, como eu já comentei, dados todos embaralhados, incluindo variáveis. Vamos supor que você tem uma coluna ali de uma variável específica que está embaralhada no meio. O que essa análise, o que essa rede vai criar para você? Ela vai te explicar um tipo de correlação que essa variável, que essas variáveis vão ter com o todo, e com isso você vai conseguir estimar, vai conseguir fazer uma análise preditiva também do que está acontecendo, o que vai acontecer relacionado com essa variável. Então, para muita gente que vai ver essa variável de forma desorganizada, uma pessoa que consegue aplicar essa Bayesian Network vai conseguir atrelar essa variável com o comportamento que está acontecendo e com isso tirar conclusões sobre a importância dessa variável, além disso estimar o que vai acontecer. Espero que o vídeo tenha sido útil para você. Faltou algum termo aqui que eu não mencionei, existem vários, eu sei disso. Faltou alguma variável que o pessoal começou a falar quando você começou a trabalhar com dados, ou você está ouvindo aí hoje em dia
e não consegue saber o que significa? Deixa aí nos comentários, conta aí sua história. Teve alguma variável que demorou para cair sua ficha do que significava, parecia complexo demais, depois que você entendeu não era tão complexo assim, a teoria pode até ficar complexa, mas o conceito, geralmente nessa área de dados, não tem nada assim que eu tenha visto até hoje que seja assim ultra complexo de entender para que serve. Geralmente tem um motivo porque existe, mas eu vejo muita gente, sei lá, vendendo, usando os termos mais técnicos assim, geralmente em inglês, e deixam de uma forma difícil, e aí a gente fica meio perdido ali quando a gente está começando. Conta aí sua história, deixa nos comentários. Se foi útil para você, deixa o like. Se não é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal, já deixa a inscrição se não tiver inscrito ainda. Dá uma olhada aí na descrição. Primeiro link eu vou deixar um vídeo que vai te ajudar com passo a passo, caso você queira se tornar um analista de dados, um cientista de dados, engenheiro de dados, qualquer pessoa que queira trabalhar mais com dados ou se tornar uma pessoa mais analítica. Eu vou te falar sobre, baseado nos meus erros, nos meus aprendizados, o que eu faria se eu fosse começar hoje. Dá uma checada, assista o vídeo. Se não for inscrito ainda e é o primeiro vídeo que você chegou aqui agora, não precisa se inscrever não. Dá uma olhada no canal, vê se serve para você. Mas se você estiver assistindo aí, ó, se for o segundo vídeo, quer dizer que está agregando algum valor. Deixa o like e a inscrição. Um abraço e até o próximo vídeo.